Aqueles que puderem, ajoelhamos para falar com Deus. Querido e amado bom Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para te agradecer, Pai, pela vida. Te agradecer, Senhor, porque Tu nos criaste e Tu nos tens mantido. Pai, obrigado por este amor imensurável que Tu tens para com todos os Teus filhos. Ó Deus eterno, nós somos tão pequenos perto da Tua grandiosidade. Mas, Senhor, transforma o nosso coração, Pai. Cria, Pai, em nós um coração puro. Renova, Pai, dentro de nós um espírito inabalável, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco enquanto vivermos neste mundo. Ó Deus eterno, obrigado pelas inúmeras bênçãos que constantemente, diariamente tens efetuado em nossas vidas. E nós agradecemos, porque mérito, Pai, nós não temos nenhum, mas agradecemos pelo doce nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Querida congregação, bom dia. Lá fora o tempo não está muito bom, mas eu tenho a certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, viemos aqui porque nós lembramos do Salmo 122:1. O Salmo 122:1, ele transmite para nós a seguinte mensagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Eu quero cumprimentá-los de novo, porque um bom dia dentro da igreja deve ser um bom dia, assim, lá do fundo do coração. Bom dia! Bom dia. É completamente diferente, queridos irmãos. Minha amada congregação, por que você veio hoje na nossa igreja? Por que você está aqui hoje? Reflita sobre essa pergunta. A resposta mais óbvia seria, nós viemos à igreja para fazermos uma preparação para vivermos com o nosso Pai Celestial para a eternidade. Ou seja, todos nós queremos ser e seremos salvos. A nossa mensagem de hoje, ela está centrada em Lamentações de Jeremias, no verso 3, versículo 22 e 23, que ela fala sobre misericórdia. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, vamos fazer um reestudo de como Jeremias, em que momento Jeremias escreveu este livro. Nós sabemos que Jeremias viveu naquela época da conquista de Babilônia pelo rei de Judá. No reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. Jeremias foi aquele profeta que constantemente falava a respeito de que o povo de Judá estavam cometendo pecados e transgressões. Estavam informando aquele povo daquela época que viria um outro rei e derrotaria e destruiria o reino de Judá. E isso aconteceu. E Jeremias também foi levado preso. Mas no transporte de Jerusalém para Babilônia, foi tomado conhecimento que Jeremias estava ali. E ele foi considerado um aliado, porque ele orientava o rei de Judá a não resistir
ao Império Babilônico. E ele foi solto. Ele foi autorizado a retornar para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, o que ele observa? Uma cidade totalmente destruída. Templo queimado. Povo completamente degradado, porque o que ficou foi aquele povo que não tinha condição de produzir algo. E nesse cenário, Jeremias escreve o livro Lamentações de Jeremias. E nesse cenário, ele se lembra de algo que é sobre misericórdia. Nós viemos aqui à igreja hoje por causa da misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. E vamos ler esse capítulo e vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa situação. Mas antes, vamos baixar a nossa fronte e vamos orar. Querido Pai eterno, obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste à Tua casa de oração. E se aqui estamos, ó Deus, é porque Teu Santo Espírito nos conduziu até aqui. Se aqui estamos, ó Deus, é porque nós estamos em um processo de santificação, Senhor, que nos levará a viver eternamente contigo. E, portanto, ó Deus, obrigado pelas inúmeras bênçãos que tem feito em nossas vidas, por Jesus. Amém. O que fala sobre a versão dos senhores, dos irmãos, falam a respeito deste tema de Lamentações de Jeremias 23 e 22. Alguém pode ler esse texto para mim em voz alta? De Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Pode ler, irmão. Segura aí, irmã. Veja, congregação. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Continua. As misericórdias que este Deus oferece para mim e a você, ela é infinita. Continua, minha irmã. E cada dia que nós acordamos, cada momento que eu e você respiramos, essas misericórdias são renovadas. Continua, minha irmã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Vamos conversar um pouquinho a respeito de fidelidade. Tem vários sentidos que nós poderíamos enfocar fidelidade. Mas eu quero focar em dois segmentos para que nós possamos refletir juntos. Uma das maiores dificuldades que o ser humano possui, que o cristão possui, e nós pertencemos ao time dos cristãos, é exatamente na devolução de dízimos e num planejamento de ofertas. As estatísticas mostram que nós temos uma grande dificuldade, que a maioria de nós não somos fiéis dizimistas. Não temos um planejamento de ofertas. Hoje mesmo nós vimos campanha. Campanha que a Asa está pedindo shampoo. Por que é feito essa campanha? Não que ela não deva ser feita, mas qual o motivo e por que ela é feita essa campanha? Essa campanha é feita porque não existe recursos na tesouraria da nossa igreja para resolver o problema do shampoo. E por que não existem esses recursos? Porque, infelizmente, nós não temos, a grande maioria,
corrigindo o português, não temos um planejamento de ofertas. Nós somos aproximadamente 200 pessoas hoje aqui. Quando nós formos fazer os recolhimentos de dízimo e de ofertas, dificilmente essas ofertas chegarão a R$2.000. Fernanda, estou certo? Dificilmente. Isso significa que não dá R$5 por pessoa. Gente, nós estamos na casa de Deus, vivemos nos tempos difíceis. Aliás, nós não vivemos nos tempos difíceis, nós vivemos no último tempo. E se um dos mandamentos, a gente não cumpre esse mandamento na essência, com certeza nós teremos algum problema para justificar para o nosso Deus. Esse sermão, em primeiro lugar, meus irmãos, ele serve para mim. O objetivo aqui não é ficar puxando a orelha de ninguém, não, esse não é o objetivo. O objetivo é conscientizar que algo precisa ser feito na minha vida como cristão, na sua vida como cristão, para que haja uma fluência no nosso relacionamento com Deus. E esse é um dos pilares das dificuldades que nós, cristãos, enfrentamos. Mas por que nós enfrentamos essa dificuldade? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós conhecemos a Bíblia. Aliás, nós acreditamos seriamente, com certeza, que este livro ele foi escrito pelos profetas, inspirado pelo Espírito Santo. E por que nós enfrentamos essas dificuldades? O apóstolo Paulo responde essa pergunta. Abra sua Bíblia. Romanos 7,18. A grande dificuldade que nós enfrentamos quando a gente lê e estuda Romanos 7,18 é aceitarmos o que está escrito ali. Afinal de contas, nós nos consideramos excelentes cristãos. Nós nos consideramos que estamos na igreja na quarta, estamos na igreja no sábado, estamos na igreja no domingo, nós somos líderes de departamentos, nós temos uma vida regrada. E achamos que, e aliás, muitos de nós não aceitamos o que está aqui. Mas é pesado o que está aqui para eu e você. Mas nós precisamos refletir, porque aqui diz assim, porque eu sei, eu e você sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que na nossa carne não habita bem nenhum. Gente, isso é pesado. Porque eu sei, isto é, na minha carne não habita nada de bom. Admitir que eu faço parte desse time, que não tem nada de bom aqui dentro de mim, é algo muito difícil para o ser humano. Mas essa é a triste realidade. Mas como então que nós vamos seguir avante para chegarmos e vivermos com o nosso Deus? O que que Jesus está fazendo nesse momento? Nesse momento Jesus está intercedendo junto ao nosso Pai Celestial para cada um de nós. Ele está dizendo para o nosso Deus, olha, não olha para o Joel desse jeito. Eu já dei a minha vida pelo Joel, dei uma oportunidade para o Joel novamente. E o mais importante, esse Jesus, ele foi fazer algo para mim e para você
lá na Canaã celestial. Ele foi fazer um lar, ele foi fazer uma casa, ele foi fazer um ambiente onde eu e você vamos viver a eternidade com o nosso Deus. E ele fez mais uma promessa. E essa promessa ele vai cumprir. Ele disse que vai voltar. Ele disse vai cumprir essa promessa, ele vai voltar para buscar a mim e a você, a todos nós. Porque nós ansiamos em viver em um mundo diferente deste mundo que nós vivemos. Minha querida congregação, aparentemente parece que a situação não tem solução, mas tem. Vamos a Ezequiel, a Bíblia responde para nós. Vamos no livro de Ezequiel. Nós dividiremos o livro de Ezequiel em duas passagens. A primeira passagem de Ezequiel está em 36, Ezequiel 36, verso 31. É outra passagem pesada para mim e você. É outro lembrete que eu e você precisamos rever esses conceitos. Em Ezequiel 36, 31 diz assim, queridos: então vocês se lembrarão de seus maus caminhos. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, de suas ações que não foram boas. E agora vem a parte mais pesada. E vocês terão nojo do que vocês estão fazendo. É isso que está escrito aqui. Por causa do quê? Por causa da nossa iniquidade, por causa dos nossos pecados, por causa da forma com que eu dirijo a palavra para minha esposa, para a forma com que eu dirijo a palavra para minha filha, para os meus filhos, para os meus netos, pelo comportamento que eu tenho aí fora, de como eu vivo o cristianismo aí fora. Querido, mas Deus, no seu imensurável amor, Ele olha para todos nós e Ele também dá uma resposta. Ele dá uma resposta também no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, você volta um pouquinho, no verso 16, 62 e 63. Ezequiel, não se preocupe. Não se preocupe com esse caminho que você está andando aí. Não se preocupe, porque mesmo assim eu faço aliança com você. É isso que ele está dizendo aqui. Estabelecei a minha aliança com vocês, e você saberá que eu sou o Senhor, e você se lembrará, e fique envergonhado, e nunca mais abra sua boca por causa das suas humilhações. Quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Ou seja, Ele perdoa todos os nossos problemas, Ele perdoa todas as nossas falhas. E Ele diz assim: Senhor, os nossos lábios não mais se abrirão para nos termos glorificação própria. Como nós comentamos, nós vivemos nesta terra num processo de santificação. Vamos esmiuçar um pouquinho, nós temos ainda mais alguns minutos a respeito desse processo de santificação. O que significa isso? Vamos usar aí um simbolismo, é como se fosse uma escada
que liga a terra ao céu. E você diariamente, você precisa subir degraus diariamente para chegar no seu objetivo final, que é chegar a Canaã celestial. E essa subida desse degrau significa um relacionamento que nós temos com o nosso Criador. Um relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Diariamente nós precisamos crescer um pouquinho, para que um dia eu e você seja dito para nós assim: você que está do meu lado direito, venha viver comigo. Venha viver comigo. Esse é um processo de santificação diário, estudo da Bíblia, oração. Aliás, falar em oração, nós temos um modelo. Qual é o nosso modelo principal? O nosso modelo principal é Jesus Cristo, ok? O nosso modelo principal é Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta. Jesus Cristo estava preocupado com a sua casa? Jesus Cristo tinha preocupação com o seu emprego? Não que nós não devemos ficar preocupados, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que nós devemos largar tudo e dizer, olha, agora não, equilíbrio. Mas eu estou fazendo algumas anotações, algumas colocações de como é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava preocupado com o papai, o Jesus Cristo não estava preocupado com a mamãe, ele não estava preocupado com o irmão, porque ele dizia assim, ó, os meus irmãos são esses, ó, que estão aqui comigo. Esses são meus irmãos. Agora, se o nosso modelo tinha esse perfil, e ele não usava aqui na terra os poderes divinos, vamos deixar isso claro. Em momento nenhum eu estou aqui dizendo que nós não devemos ter essa preocupação de família, de emprego, etc., etc. Mas o que nós temos que colocar em primeiro lugar nessa atividade é Jesus Cristo. Porque na hora que nós invertermos essa situação, nós vamos fazer toda a nossa atividade, e quando tiver um tempinho, eu vou 2 horas na igreja, ou 3 horas, ou 4 horas. Esta relação de amizade, de modelo, ela não está numa reta. Porque, em primeiro lugar, nós temos que colocar Cristo. E ele mesmo diz, amigo, coloca tudo na minha mão e o resto deixa. Deixa que eu vou resolver o seu problema. O problema é que nós pegamos o problema na nossa mão e queremos resolvê-lo. Pelo menos, em várias situações, eu acho dessa forma. Depois, como eu não arrumo a solução para aquele problema, ou problema de doença, ou qualquer tipo de problema, aí sim, aí eu vou dobrar meu joelho, aí eu vou colocar na mão de Deus. Ou seja, eu faço uma inversão. Ele diz, filho meu, coloque primeiro na minha mão, depois você vai procurar a solução. Muitas vezes a gente inverte. Veja que o Ellen White, e nós estamos andando já para o final, fala, é outra situação que nós temos que ter um carinho muito grande. Ela fala em testemunhos para a igreja, na página 92. Ela diz assim, eu e você não podemos ser pastores do rebanho, a menos que todos nós sejamos destituídos dos nossos hábitos. Que todos nós sejamos destituídos das nossas maneiras, dos nossos costumes. E ela vai mais longe. E alcancemos a semelhança de Cristo. Amada congregação, lembre-se,
Não existe nenhum decreto divino arbitrário que eleja alguns para ser salvos e alguns para ser perdidos, para não ter a salvação. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não existe nada definido. Olha, você está salvo, você está perdido. Isso não existe. Agora, o que existe são os meus atos, de como eu dirijo a minha vida, de como eu trabalho no meu dia a dia. Isso é que vai determinar para que lado nós vamos estar. No fim do juízo, não é o momento em que Deus decide nos rejeitar ou aceitar. Quando chegar no fim do juízo, não é esse momento. Veja, o que vai definir esse momento, e ele indica, qual foi a nossa escolha final. Se nós aceitamos estar com o nosso Deus ou não aceitamos estar com Ele. Ali determina, o juízo vai vir exatamente em cima dessa situação. O que eu e você fizemos com a nossa vida. E nós falamos de modelo. E aqui eu quero parabenizar os papais e as mamães dessas crianças. É a liderança. Que coisa linda essas crianças cantando aqui. Gente, algo fantástico você ouvindo eles do banco cantando, participando. É algo que mexe com o nosso coração. E papai e mamãe, não tem a menor dúvida, aqueles que são pais, têm filhos, uma das únicas coisas que Deus vai cobrar de mim e de você, exatamente, Ele vai fazer uma perguntinha assim para nós. O que você fez com os teus filhos? O que eu estou fazendo? Qual é o meu modelo que eu tenho para o meu filho e para a minha filha? Aquele modelo que o filho e a filha vê, um lar cristão, onde o pai tem respeito para com a mãe e a mãe respeito para com o pai. É aquele lar onde existe o culto familiar com frequência e não esporádico. É isso que nossos filhos precisam ver em nós. Seria desnecessário nós estamos falando isso, porque é óbvio. Mas assim como nós temos dificuldade de seguir o nosso grande modelo, que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, eu não tenho a menor sombra de dúvida que em muitos momentos nós também não somos os melhores exemplos para os nossos filhos. Sem a menor sombra de dúvida. Nós também cometemos falhas. E eles registram tudo. Essas crianças, eles são superiores ao computador mais ágil que existe no mundo. Eles gravam tudo. Eles têm uma facilidade incrível. Eles aprendem com uma facilidade muito grande. É inacreditável o que essas crianças fazem quando têm bons modelos. Queridos, nós não poderíamos sair dessa igreja sem fazer uma reflexão em cima do último hino que nós vamos cantar. A equipe de louvor já se prepara, que nós vamos cantar o hino 312. Mas antes de cantar esse hino 312, nós vamos conversar um pouquinho sobre a letra desse hino. Porque, normalmente, nós cantamos o hino, mas não prestamos muito atenção na letra e trabalhamos muito a melodia. Veja o que esse hino fala para mim e para você. Nas tuas mãos, Pai, nós entregamos a nossa vida. Eu repito, Pai,
nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Senhor Jesus, somente nas tuas mãos eu posso confiar. As minhas lutas, quem não tem lutas, os nossos temores, os nossos anseios, as nossas dores. Quem não passa por um momento difícil? Neste momento eu estou com uma neta lá nos Estados Unidos, na UTI. Acidente de carro, onde faleceu 2 pessoas nesse carro e ela está na UTI. São dores que a gente passa, mas nós colocamos na mão de Deus. E ele continua dizendo: as minhas lutas, os meus temores, os meus anseios, as minhas dores. Na tua mão, Senhor, esta congregação entrega o nosso viver. Nessa igreja nós nos prostramos, porque, Pai, Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Nos modela, Pai, de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a minha vontade, porque a minha vontade é defeituosa, o meu caráter não é bom, Pai. Pois somente nas Tuas mãos eu descansarei. Nas Tuas mãos entrego os meus sonhos. Olha essa juventude, sonhos. 72 anos, eu também tenho sonhos, mas eu te entrego na mão de Deus. Porque, Pai, só Tu conheces o que é melhor para mim. Os meus queridos, a minha casa, os meus amigos. Pai, eu entrego todos eles a Ti, porque na Sua mão todos nós teremos um sono profundo e agradável e voltaremos a viver com nosso Deus. Amém. Me prostrarei.
Oremos. Querido e amado bom Pai, obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza, Senhor, que nós sairemos daqui transformados pelo Teu Santo Espírito. Nós sairemos daqui, Senhor, com uma visão diferente daquela que entramos. Mas Tu sabes também, Senhor, das dificuldades que nós temos e nós colocamos na Tua mão. Abençoa, Senhor, a escola sabatina que virá a seguir. Abençoa, Senhor, o restante desse santo dia de sábado, que com certeza, Pai, estamos nos Teus braços e somente nos Teus braços nós descansaremos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.